Continuando com as nossas aulas de hidráulica no assunto hidrostática, vamos agora ver um pouquinho de manometria, basicamente o uso daquela equação da hidrostática, pressão igual a gama vezes H. A gente sabe que as pressões podem ser medidas de diversas formas: piezômetro, manômetros em U, manômetros diferenciais, manômetros inclinados, manômetros de Bourdon, etc. Tá? Então, por exemplo, a gente pode instalar um piezômetro numa tubulação, como vocês estão vendo aqui. A gente pode também instalar com esse manômetro em U na tubulação. A gente pode medir diferença de pressão entre duas tubulações ou até dois pontos numa mesma tubulação no manômetro diferencial. Ok? Essa figurinha eu tirei do livro Fundamentos de Engenharia Hidráulica de Márcio Batista e Márcia Lara. Então lá vocês veem uma revisãozinha com essas figuras aí. Tá? O piezômetro no laboratório, por exemplo, como aqui na UFAL a gente também tem, é muito comum você instalar uma mangueirinha de alguns milímetros, transparente, saindo, perfurando a tubulação, né? E aí usando aquela propriedade da pressão estática, né? Que a gente vê na mecânica dos fluidos. Tá? Lembram lá da pressão estática, de estagnação, dinâmica, ok? Vamos ver o caso aí desse manômetro em U, né? Como é que a gente trabalha, né? Vamos fazer uma revisãozinha aí, como é que a gente trabalha essa equação gama H no manômetro em U. A gente está vendo aí esse manômetro sendo ligado a uma tubulação no ponto A+, né? Nós temos aí o líquido que vem pela tubulação de massa específica ρ1 e temos um fluido mais escuro que vocês estão vendo aí, um fluido manométrico com massa específica ρ2 e temos aí também uma abertura para a atmosfera, né? A coluna que está na parte de fluido de massa específica ρ1 é H1, a coluna de líquido na parte de fluido de massa específica ρ2 é H2. A pressão em B' é a mesma que em B, né? Como está sendo afirmada em azul, pois os dois pontos estão no mesmo nível. Então, quando eu falar na próxima slide PB, é PB', tá? Então, você está vendo um equilíbrio aí, né? Vocês estão percebendo que a coluna de líquido de altura H1 está fazendo pressão nesse ponto B, né? Essa pressão em ponto B é a mesma pressão de B', porque nós temos um ponto que está no mesmo fluido, né? Apesar da interface ali entre o fluido ρ1 e o fluido ρ2, mas esse ponto B, por estar no fluido ρ2 e estar no mesmo nível do ponto B', que também está no fluido ρ2, nós temos aí então a pressão igual. E o ponto B' recebe a pressão ali devido à coluna H2. Tá? Então, o que a gente vai fazer é dizer que a pressão devido à coluna vermelha é igual à pressão devido à coluna azul. A coluna azul ainda recebe uma pressão atmosférica ali no ponto C. Então vamos lá, vamos aplicar a equação da hidrostática. A pressão em B é igual à pressão em A. Eu passei a pressão PA para o outro lado, para o lado esquerdo da equação, né? Mas a gente pode começar lendo assim, que a pressão em B é a pressão em A, que está sendo exercida nas paredes ali no ponto A+, adicionada a uma pressão devido à coluna H1 no líquido de massa específica ρ1. Então, a pressão hidrostática mais a pressão um nível superior, que é a pressão em A. Tá? Então, passando o A, aí eu passei o pré-A para o outro lado, substituí ρ1G por γ1, e está aí a equação vermelha, a primeira equação vermelha mais acima. Por outro lado, como a gente já viu, a pressão em B também pode ser escrita como a
pressão ponto C mais a coluna de líquido gama 2, coluna de líquido no líquido de massa específica ρ2, a altura H2, e eu botei em parênteses em verde ali PB', porque é igual a PB, e aí vocês têm essas duas equações para representar a pressão em PB. Aqui a gente vai fazer igualar as duas, né? E aí a gente chega que a pressão em A é a pressão em C mais gama 2H2 menos gama 1H1. A pressão em C, lembrando, é a pressão atmosférica. Então, olha só que interessante que aparece aí. A gente pode calcular a pressão em A partindo de um outro ponto. A gente está partindo agora do ponto C. No ponto C, o que é que está acontecendo? Está acontecendo a pressão atmosférica. Então, a gente pode partir de C, que é o PC, ou PATM. A gente adiciona a coluna H2 no líquido de massa específica ρ2 e né, subtrai a pressão gama 1 H1. E aí a gente chega no ponto A. É como se a gente fizesse um caminho, né? Como se fosse uma estrada, a gente sai da pressão vermelha, percorre a azul, volta pela verde, até chegar no ponto A onde você quer. O interessante é que não é necessário que você vá pela parte de baixo, a parte curva, que sai de B' e vai até B. Por quê? Porque aí no final as pressões vão se anular. Você poderia fazer que a pressão em A é a pressão em C, mais a coluna azul, mais um pedacinho para baixo ainda de B' até embaixo. Mas aí você vai ver que ia anular porque você ia ter que voltar desse ponto mais baixo para o ponto B na esquerda. Quando você desse a volta, a pressão ia anular. Ia ser um mais com um menos e ia anular. Então, lembrando, isso entra em acordo até com o sentido da pressão hidrostática. O que importa são as diferenças verticais, porque a pressão hidrostática só depende de alturas verticais. Não importa. Se entre B' e B, naquela parte cinza ali embaixo, tivesse uma curva maluca, não importa. O que importa são as diferenças verticais, ok? Se a gente desprezar o PATM, então a gente está trabalhando com pressões manométricas. E aí nós temos a regra que a gente já tinha falado, quaisquer dois pontos na mesma elevação, um trecho contínuo de mesmo líquido estão a mesma pressão. E para você fazer esse caminho que eu falei, lembre sempre que a pressão aumenta à medida que você caminha no líquido para baixo e a pressão diminui quando você caminha no líquido para cima. Lembre na piscina, né? O seu ouvido sente quando você mergulha mais fundo, ok? Então, obrigado, até mais.